Olá, pessoal, tudo bem? Excelente tarde. Gratidão a todos que estão aqui conosco, acompanhando esse maravilhoso evento. Então, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre como controlar a sua emoção através da hipnose, com o professor Benomir Siberfalber, tá? Se você tem alguma dificuldade em controlar suas emoções, tem alguma dificuldade em estar sempre remoendo coisas do passado que não agradam, como fobias, como traumas, se você tem dificuldade, né, em controlar suas emoções com raiva desmedida, disparando para as pessoas ao seu redor, você tem que estar nesse evento aqui conosco. Tá? Esse evento é um dos tantos que a gente vai trazer para fomentar o Congresso Holístico Sem Fronteiras. É o primeiro de muitos, se Deus quiser. E vocês são parte muito importante nesse processo desse congresso maravilhoso. Então, estou vendo aqui muita gente bacana. Se vocês puderem replicar aqui esse link para quem você ama, para quem você chama no teu coração como uma pessoa importante que pode fazer a diferença, né, na vida delas, ter contato com todas essas situações que vão, com certeza, expandir a sua consciência e ter contato com situações e terapias que vocês talvez nunca tenham ouvido falar. Então, vou me apresentar aqui para quem não me conhece, eu sou Leandro Souza, eu sou terapeuta certificado pela Associação Brasileira de Terapias Holísticas. Né? Trabalho com hipnose, com reprogramação mental, também sou professor de mesa quântica estelar, professor de yoga e meditação. Dentro desse processo, a gente atendendo, a gente teve essa vertente de abranger muito mais gente através desse insight de fazer o Congresso Holístico Sem Fronteiras, que a gente pode abarcar um monte de gente bacana. Nesse viés, a gente está trazendo 16 palestrantes para poder falar sobre um monte de coisa interessante que vocês podem aprofundar e colocar na sua vida, como hipnose, programação neurolinguística, cura reconectiva, Theta Healing, é, parapsicologia, que foi a última pessoa que assinou o contrato conosco, e a gente tem o aparato dessa equipe técnica maravilhosa que está fazendo aqui uma vertente do que vai ser justamente o congresso, que ele vai ficar online para todas as perguntas que vocês quiserem, e depois vai ficar gravado para vocês acessarem por um ano. Ou seja, quem se inscrever realmente vai ter uma nuance muito bacana para colocar na tua vida, porque vai rever aquela palestra todo o tempo e vai se deparar com situações maravilhosas. Então, esteja conosco todo sábado, 16 horas, para fomentar esse congresso. A gente vai trazer esses palestrantes para cá para fazer no mínimo, 12 palestras para vocês aqui como live ao vivo. Nesse aspecto, eu peço para que vocês coloquem no chat todas as perguntas que eu vou transmitir para o professor Benomir, que inclusive eu vou chamar daqui a pouco para ele fazer a sua própria apresentação. Eu conheci o professor Benomir através de uma indicação de uma pessoa que fez curso de hipnose com outro professor e falou: esse aqui é o mestre dos mestres, porque ele tem 41 anos de hipnose, é psicólogo, ou seja, ele trata sobre a mente humana como ninguém, inclusive fazendo congressos no exterior. Então, todos que estão aqui nesse congresso, não à toa, são pessoas maravilhosas que têm expertise total no que estão falando. Então, gostaria de chamar aqui o professor Benomir, que se apresente e que a gente vai bater um papo daqui a pouco sobre hipnose, mitos e verdades e o que pode aprofundar. E peço para vocês colocarem as perguntas aqui para mim. Gratidão. Professor, por Olá, favor. ok. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Agradecendo ao Leandro pela minha participação, pelo convite. Para quem não me conhece, o meu nome é Benomício Berfag, eu sou psicólogo clínico, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho algumas outras formações em MDR, Brain Spotting, uma série de outras formações que todas são complementares para serem aplicadas no consultório. Eu estou publicando meu 11º livro nessa área. Eu tenho 2 livros publicados na área da espiritualidade, que é algo que eu estudo há 33 anos e que também contempla a área da hipnose. A gente pode falar sobre isso depois. Eu ministro cursos aqui no Brasil, eu ministro cursos na Europa. Talvez hoje eu seja o mais antigo nessa área
principalmente na área da psicologia, né? E são poucos psicólogos que trabalham com a hipnose. E, na verdade, o título do meu trabalho chama-se Hipnoterapia Cognitiva, que é a parceria terapêutica entre a psicoterapia, que eu sou especialista, e mais a hipnose. A hipnose não é ferramenta de trabalho direta, não é o meu processo, ela é uma ferramenta integrativa do meu trabalho. E quando há necessidade de ser usada, a gente utiliza. Tem pacientes que não têm perfil para hipnose, então a gente não utiliza. Tá? Então, é um processo extremamente potencializador. Existe ainda muito preconceito nessa área, muita desinformação, né? Eu contemplo isso há muitos anos da minha vida, mas a gente tenta publicar bastante, participar de pesquisa científica, participar da academia. Hoje eu sou convidado para dar curso de hipnose médica dentro da medicina de universidades, que isso é muito bom para a gente, isso dá credibilidade. E eu estou aqui hoje para responder perguntas pertinentes ao nosso trabalho e falar aquilo que eu tenho como experiência e aquilo que eu tenho como publicado também, depois de tanto tempo de participação nessa área. Leandro. Perfeito, professor. Então, vamos começar com a pergunta básica, né? O que é a hipnose? O que que ela pode proporcionar para a pessoa, principalmente no acesso ao inconsciente, ao subconsciente dela? Isso aí acho uma vertente muito interessante de ser tratada aqui para as pessoas leigas. Ok. Primeiro eu vou falar uma palavra que para mim, na verdade, não se encaixa, que é a palavra inconsciente, né? Se trabalha muito com essa palavra. Não existe uma sequer pesquisa científica que nos mostre o que é o inconsciente, onde ele fica no cérebro. Tá? Eu prefiro falar em áreas especificamente de memórias, de esquemas mentais ativos, de preparações para coisas que vão acontecer no automático. Então, o inconsciente vai ficar complicado. A área que eu trabalho não trabalha com inconsciente, ok? Nós trabalhamos com o subconsciente. Um pouquinho diferente, o subconsciente é uma área que recebe direto as sugestões, não julga e não faz esse tipo de juízo. O que é hipnose? Existe muitos conceitos de hipnose. Né? O conceito que eu mais levo em conta é o conceito da APA. A APA é American Psychological Association, que rege os trabalhos dos psicólogos, principalmente nos Estados Unidos, e que diz que a hipnose é um processo natural do ser humano e, sim, toda vez que nós estamos concentrados absurdamente em alguma coisa, nós estamos dentro do ritual de hipnose, vendo uma televisão, assistindo futebol, o que seja. Então, a hipnose é um processo de concentração absoluta, onde o operador coloca o paciente ou o cliente em estado profundo de relaxamento e que esse estado profundo de relaxamento permite abrir uma área de imaginação absurda. Imagens mentais são ativadas, os sentidos são todos hiperativados, todos os sentidos, chamado processo de hiperestesia, onde, quando colocamos o paciente nesse estado, nós conseguimos vivificar cenários que a psicoterapia não consegue. Na psicoterapia, você fala sobre alguma coisa, e na hipnose, você vive esta coisa. É um processo 100% consciente, e, hipótese alguma, você fica inconsciente, é um medo que as pessoas têm, né, na perda do controle, você não fica inconsciente. Eu sou um psicólogo, eu preciso interagir com o meu paciente, portanto, ele tem que estar 100% consciente. O que acontece é que há uma interação, mas não há uma reação fisiológica, ou seja, ele não consegue reagir. Ele está tão relaxado que ele não consegue levantar o dedo, o braço, se mexer, porque está bom demais. E não porque ele não pode, porque eu tenha poder, ok? Então, esse é o conceito mais simples da hipnose, acrescentando que é um estado alterado de consciência. Nós temos vários estados alterados. O sono é um deles. Quando estamos raivosos, as ondas cerebrais são outras, e quando estamos em transe hipnótico é outra. Neurologicamente modificado. Leandro. Então, o senhor está falando que, por exemplo, uma senhora, uma moça que vai numa vitrine e vê aquele sapato, que ela fica só fixada ali, justamente ela está no estado alterado de consciência, nada mais importa. É aquele lance, às vezes a gente fica lá, né, vendo futebol, aí a pessoa fica falando com a gente aqui e a gente só está focado naquilo, Exatamente. né? Então, nós estamos em foco, concentração absoluta. Esse tipo de trabalho, esse tipo de
de operação que o cérebro faz é um processo hipnótico. E ele, né, professor, é inerente ao ser humano, como o senhor bem falou, né, que pode ser acessado no pré-sono, no pós-sono, né? E o ser humano é passível de acessar esse estado com certeza, todo o tempo. Se você está entrando numa outra área que é, tipo, perguntando para mim, quem é hipnotizável, né? Na minha opinião técnica, todos são. Todas as pessoas. Muita gente se diverge. Ah, não, mas 20% da população. Ah, você sabe, você já mencionou o curso para mim. A gente hipnotiza praticamente 100% dos alunos. Tá? Então, assim, eu te diria que todos são hipnotizáveis, exceto algumas situações que nós desrecomendamos. Por exemplo, pacientes da área esquizo, né? Esquizofrenia, esquizoide, esquizofreniforme, esquizotípico, esquizoafetivo. Por quê? Porque nessa área as pessoas podem delirar ou ter alucinação por causa da hipnose. Então, a gente não arrisca. Pacientes psicóticos, a gente não arrisca. Pacientes com transtornos de déficit de atenção muito grave, a gente não tem como trabalhar, é difícil. Fora isso, qualquer pessoa hipnotizável. Essas pessoas também são hipnotizáveis, que eu desrecomendo. Mas a gente corre risco de ter problemas dentro do consultório, ou as pessoas terem algum problema, algum desconforto, e pessoas inexperientes não vão ter controle sobre isso. Muita gente duvida da questão da hipnose à distância, por exemplo, no atendimento online, que acredito eu, como nesse congresso que foi transformado e praticamente online, porque vai ser uma vertente daqui a um tempo, né, escrito pelo menos 2 anos. Então, eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do online e hipnose, se pode ser feito ou não. Ok. Nós estamos num momento que quem não conhece isso se obriga, pelo menos, a se interessar. Esse momento de pandemia nos confinou a trabalhar muito mais em estúdio, entre aspas, do que presencial. Eu sou um cara de grandes comorbidades, eu tenho mais de 60 anos, então, para mim é muito mais compatível um trabalho digital do que trabalhar presencial. Então, nem todo mundo sabe fazer isso, mas eu trabalho 100% com hipnose online. Só que para isso se constrói uma condição com o paciente para que ele seja permissível para que haja a hipnose, ou seja, a gente faz uma testagem, a gente induz o paciente, os processos são os mesmos dos presenciais. A diferença é que construir um campo quântico ou um campo eletromagnético no presencial tem um modelo. Construir esse campo no digital ou no online tem outro modelo. Mas no momento que o paciente fez um encontro e entrou em transe uma vez, no estado hipnótico, todas as outras vezes são muito mais fáceis. Você não perde tempo de teste, de coisa nenhuma. O paciente apenas ouvindo a sua voz, olhando para você, e não precisa nem olhar. Ouvindo a sua voz, você pode induzi-lo a entrar em transe, e aí vem os benefícios absurdos que o transe hipnótico, ou que o processo de hipnoterapia, em parceria com a psicoterapia, traz para nós. Mas é totalmente viável a hipnose online, segura. Você tem que tomar várias precauções, não é tipo, vou chamar ele e vou colocar em transe. Não, você tem que estar bem acomodado, você tem que ter um lugar que você não cai para os lados, né? Porque no momento que já está em transe, você perde o tônus muscular, você relaxa e tem que ter um lugar tranquilo. Você tem que saber com quem você está lidando. Você não pode pegar um paciente que pode ter problemas. Por isso que eu falei da desrecomendação. Então, no online, você tem que ser muito mais seletivo do que no presencial, Ian. Exatamente, exatamente. Então, eu queria saber que tem uma coisa que o senhor falou no nosso curso, né? Que existe, sim, um vínculo entre espiritualidade e hipnose. Daí eu Ó, queria que falasse mais, discorresse mais sobre esse assunto, por tá favor. bem, tá bem, tá bem. Eu falei lá no início, quando me apresentei, que eu trabalho na área da espiritualidade. Ou seja, eu sou responsável por um centro há muitos anos e tenho o privilégio de poder escrever sobre isso, pesquisar sobre isso. A hipnose e a espiritualidade têm uma interface muito forte. Por exemplo, a frequência gerada por um transe hipnótico é a mesma frequência gerada pela incorporação mediúnica, ok? Então a gente tem que ter um certo cuidado, não cuidado como medo, mas para manuseio de pessoas que pertencem a grupos religiosos, são pacientes, por exemplo, mas pertencem a grupos religiosos,
e operacionalizam a incorporação mediúnica no seu trabalho, é possível que haja algum tipo de intervenção nesse sentido dentro do transe hipnótico. Então, eu, como profissional, tenho que ter experiência nisso para saber como lidar, ok? Então, as frequências são as mesmas. Por exemplo, todo o processo que alguém dentro de um centro vai fazer a incorporação, até incorporar é auto-hipnose. Depois, pelo contexto, passa a trabalhar na área da espiritualidade, ok? Então, nós temos, as coisas estão misturadas. Hipnose, física quântica, espiritualidade. E aí, os processos de comunicação estão aí dentro. Por exemplo, nós temos comunicação cerebral direta. Eu, por exemplo, mostro nos cursos, o Leandro viu isso, em que eu posso me comunicar com alguém em transe hipnótico, mesmo estando fora da sala. Por quê? Quando você entra num transe hipnótico, você expande esse campo, seja o campo quântico, como o campo eletromagnético, e nesse campo estão os pensamentos, estão as emoções, e nós nos interligamos. A própria física quântica já provou que estamos todos interconectados, né? Nós estamos na mesma frequência. Portanto, o meu aluno, que é psicólogo ou da área da hipnose, ele capta o que eu estou pensando, o que eu estou escrevendo, o que eu estou me mexendo. Eu saio da sala, faço algo lá fora, eu escrevo. Quando eu volto, eu tenho isso postado no YouTube, no Facebook. A pessoa sabe que qual é a vantagem que isso tem. Dentro do meu consultório, quando eu pego alguém, por exemplo, muito deprimido, que não tem energia para imaginar algo bom para a sua vida, eu consigo colocá-lo em transe profundo e eu passo para ele esse cenário. Eu consigo captar o cenário, construir na minha mente, e essa pessoa capta e sente a emoção de estar captando algo que gostaria de alcançar, mas não consegue ter energia para isso. Então, isso é muito legal. Isso é uma propriedade do ser humano, isso é uma linguagem que foi esquecida há muito tempo atrás. Nós nos perdemos nessa linguagem, que é a linguagem eletromagnética. E, por algum motivo, isso não foi mais usado e foi substituído pela linguagem natural, que veio depois, muito depois, das comunicações não verbais, que são muito importantes dentro da hipnose. Então, uma das propriedades importantes do profissional é ser um grande observador, tanto na área da hipnose, na psicoterapia, da espiritualidade, na física quântica, porque isso anda tudo junto. Tá? Não há, por exemplo, uma possibilidade de uma intervenção espiritual sem que a pessoa tenha um desequilíbrio mental. Se a pessoa está bem, está tranquila, essas intervenções não podem acontecer. Esses campos eletromagnéticos que venham a causar tribulações, não tem como. Agora, quando você está muito deprimido, quando você está ansioso demais, as frequências mudam, a carga vibratória muda de frequência, aí você sofre intervenções. A hipnose está muito próximo disso, né? Inclusive, quando você coloca alguém num transe hipnótico, você consegue fazer o paciente aprender a ter uma frequência para ligá-lo a algo que é dele, que ele tem para conquistar, por exemplo. Isso é muito importante. E isso é provado cientificamente, não só pela física quântica, como é a física moderna. O professor Miguel Nicoleles, hoje, uma das maiores autoridades em neurociência no país, fora daqui, pessoalmente, trabalha com isso. Ele trabalha hoje com pensamento via eletromagnético ligado a próteses na perna para poder caminhar. Então, isso está muito avançado. E a gente aqui não só teoriza. Eu, nos cursos, eu faço prática disso para mostrar para os profissionais como isso funciona. Ok, Leandro? Perfeito. Então, quem está chegando agora, né, muita gente chegou agora no meio da live, bota a sua pergunta aqui no chat para a gente, que eu vou fazer essa pergunta como mediador aqui para o professor, tá? E assim, a gente vai fazer uma coisa bem bacana, fique aqui conosco, que a gente vai dar bônus que o professor está oferecendo para nós. Bom, sobre relaxamento. No início de um processo, né, que eu tenho visto como professor de yoga, hipnose, theta healing, eu vejo que o início do processo sempre é um grande relaxamento, para que a gente possa acessar justamente esse campo, né, que o senhor está falando. Então, eu queria falar mais quais as técnicas de relaxamento interessantes, principalmente agora, nesse momento, que as pessoas podem botar para funcionar, que nesse fique em casa, que a gente está estressado, com certeza. Então, o que elas podem fazer para poder melhorar a sua situação? Primeiro, eu vou explicar por que eu uso relaxamento dentro da hipnose. Uma, pela função do relaxamento.
Segundo, porque o relaxamento dentro do meu protocolo, a função dele é aprofundar o transe. E todos os processos que eu trabalho, todos os protocolos que eu criei até hoje, estão ligados ao transe mais profundo. Tem gente que discorda, que acha que em transe leve você consegue. Não. Transe leve, você está fazendo muito juízo do que está acontecendo. Num transe muito profundo, você, na realidade, não julga e não faz juízo. Você confia em mim e permite que eu contextualize alguma coisa e, sobre essa contextualização, eu dê a sugestão. Função do relaxamento neurofisiológico. Quando você faz um relaxamento profundo, você diminui a produção de cortisol, que é o hormônio de estresse. Quando você faz um relaxamento profundo, você aumenta a produção de GABA. GABA é um neurotransmissor que é inibido quando você está estressado. Outra, o relaxamento produz prolactina. A prolactina é um hormônio que nos relaxa. O ser humano, quando está correndo, por exemplo, na atividade física, ele produz endorfina, mas também produz prolactina para quando está correndo não ter dor. Então, a prolactina diminui a dor. O relaxamento diminui dor, principalmente quando a dor é emocional, contratura em nível emocional, tensão motora em nível emocional. Os relaxamentos são ótimos. Existem vários no mercado. Eu uso, no meu trabalho, um relaxamento anatômico, onde eu desço do couro cabeludo até a sola do pé, descrevendo cada um. Você pode usar cor, você pode usar o que você quiser. Muito importante, um fora do transe, que é o relaxamento muscular progressivo do professor Edmund Jacobson. Qual é a função dele? Discriminar para as pessoas o que é tensão e o que é relaxamento. Tem gente que entra no meu consultório e eu pergunto, você já relaxou na sua vida alguma vez? Você está louco, eu sou estressado, eu nunca relaxei na minha vida. Como é que eu vou saber o que é relaxar? Vou mostrar para você. Aí eu peço para ele pegar a mão, apertar com toda a força, eu digo, solta, ele solta. Aí eu pergunto, o que você sentiu agora? Ah, eu senti um alívio. Esse alívio é o relaxamento. Você acabou de aprender o que é tensão e o que é relaxamento. Então, o relaxamento progressivo de Jacobson faz você tensionar todos os músculos do corpo e soltar. Então, franze a testa e solta, franze os olhos e solta, franze a boca e solta, solta, tudo até embaixo. Quando chegar lá embaixo, você não consegue nem se manter em pé de tão relaxado. Então, essa diferença de tensão e relaxamento para as pessoas provoca um relaxamento profundo, absurdo. Experimente na sua casa. Nesse momento de pandemia, que você precisa reduzir a ansiedade, porque reduzir a ansiedade significa aumentar a imunidade, tá? Portanto, um relaxamento aumenta a imunidade, pela razão de reduzir cortisol. Você desestressa e aí você aumenta a imunidade. Então, é muito simples. Relaxamento aumenta a imunidade, ou seja, previne contra vírus. Ah, mas Benomiz, relaxamento previne. Você, em situações em que você está super relaxado, a probabilidade de você estar vulnerável é muito menor do que outras situações. Então, você pode fazer meditação. Nós temos hoje o mindfulness, né, que tem resultados maravilhosos. Você tem respiração diafragmática, né, que coloca 8 vezes mais oxigênio para dentro da gente. A gente relaxa muito mais, que na realidade talvez seja o que tem de mais fácil para fazer. Eu faço isso a minha vida toda. Eu fui muito ansioso lá atrás, e com 19 anos, quando eu descobri a hipnose, as coisas inverteram. Então, eu faço respiração diafragmática até hoje. Por quê? É de graça. É o seu corpo que produz. Ninguém precisa fazer para você. Você faz sozinho. E aí é por isso que eu ensino para os meus pacientes a auto-hipnose. A auto-hipnose é uma ferramenta fundamental para você aprender a fazer sozinho aquilo que eu faço em você. Então, você vai para casa e quando se desligar de mim, você tem que fazer o resto da vida para se proteger na hora do pânico, na hora de apresentar um trabalho, na hora de tomar uma injeção, na hora de dirigir o automóvel, na hora de viajar de avião, enfim. Todas as possibilidades em que você julgue que uma situação possa ser ameaçadora, você controla. Leandro. Perfeito, professor. Sobre os benefícios da hipnose. Sei que o senhor tem vários cursos, né? A gente participou da imersão completa de 7 dias, né, de hipnose. Pô, todo o tempo, praticamente o dia inteiro, 8 horas de hipnose. E, assim, dentro dessa, foi uma vertente bem interessante,
emagrecimento, um monte de coisa bacana. Quero saber sobre esses benefícios, né? Quais os benefícios que a hipnose pode trazer para a pessoa? Então, o principal benefício da hipnose, controle da ansiedade. A ansiedade é o vilão que está na base de tudo. Está na base da compulsão alimentar, está na base da compulsão sexual, está na base da dependência química, está na base do vício na compra, do jogo. A ansiedade, na verdade, ela acaba fazendo com que a gente tenha que ter uma necessidade de recompensa. Existe uma área no cérebro chamada sistema mesolímbico dopaminérgico central. Ele é o responsável pela recompensa. Então, ele quer recompensa. Recompensa é o que é? Comida, droga, jogo, sexo, compra. A hipnose controla isso. Ou melhor, o relaxamento que ela produz em você faz com que você possa controlar, regular suas emoções e controlar isso tudo. Então, a hipnose emagrece? Não, a hipnose não emagrece. A hipnose produz vários movimentos, né, principalmente controlando a ansiedade, para que você controle a compulsão alimentar, com um bom planejamento nutricional, com um trabalho multidisciplinar, com mais profissionais trabalhando. Todo mundo vende no mercado aí, emagreça pela hipnose. Isso é tudo papagaiada, picaretagem. Porque tem que haver um trabalho completo. É o psicólogo trabalhando, o hipnoterapeuta trabalhando, a nutricionista trabalhando, atividade física trabalhando. Atividade física é fundamental em parceria com a hipnose para tudo. A atividade física produz endorfina, produz prolactina, diminui a depressão, controla a ansiedade, controla a compulsão alimentar. Então, a hipnose traz muito benefícios em várias áreas, várias. Eu trabalho em todas elas. Fobias específicas, tipo medo de animais, medo de entrar em túnel, medo de sangue, medo de tomar injeção, medo de ir ao dentista, medo de passar embaixo de elevadas, medo de escuro, medo de dormir, medo de dirigir automóvel. Isso tudo aparece no consultório. A hipnose tem um resultado maravilhoso. Eu tenho vários protocolos premiados na Europa. Todos os meus livros falam sobre tudo isso. Nós trabalhamos com fobias hospitalares, medo de câmara de ressonância magnética, medo de fazer cirurgia, medo de fazer sutura, medo de tomar uma injeção no hospital, medo de morrer. Tudo isso é que nós trabalhamos. Arrancar cabelo, né? Tricotilomania, que é um transtorno de ansiedade. Então, é muitas áreas. Agora, tem áreas que ela não funciona. A hipnose não é receita de bolo, e nem eu sou Deus. Eu tenho meus limites, a hipnose também tem seus limites, e algumas coisas a gente não alcança. Por exemplo, psicólogo tratando transtorno de personalidade. Ela não funciona. Ela funciona nos sintomas. Então, ela trabalha muito bem na raiva, na impulsividade e nas escolhas adaptativas, escolhas prudentes e não imprudentes. Portanto, quando você aprende a se acalmar usando a auto-hipnose, você consegue pensar, você consegue decidir e você consegue fazer escolhas certas na sua vida. Então, a hipnose funciona muito bem em parceria com a psicoterapia. Se você não é psicoterapeuta, você tem que entender do funcionamento do ser humano para poder fazer hipnose. Por quê? Porque tem uma palavra mágica do Mitsu tudo que estraga tudo. Autossabotagem. Se você não souber controlar a autossabotagem do paciente, ele se sabota na psicoterapia, vai sabotar o trabalho da hipnoterapia e você vai dar com os burros na água. Não adianta eu pedir para alguém visualizar uma meta que ele vai conquistar se ele se acha incompetente e incapaz. Eu tenho que trabalhar em capacidade e competência antes para fazer e gerar uma imagem em que ele vai ver conquistando algo que realmente ele pode. Então, eu nunca posso fazer ele visualizar algo que ele tem receio de alcançar. Não posso. Eu tenho que trabalhar a autoconfiança antes, a autoestima, e depois fazer com que ele visualize. Perfeito, professor. Eu vou pedir aqui licença para as pessoas para passar o vídeo enquanto eu coleto aqui as perguntas das pessoas. O vídeo institucional do nosso congresso. Equipe técnica, por favor, para a gente falar um pouquinho mais do congresso, que justamente estamos fomentando com todo sábado, às 16 horas, fazendo uma live com os palestrantes.
Muito obrigado. Então, são 16 palestrantes que vão estar conosco nos dias 12, 13, 19 e 20 de junho. Vocês agora vão aproveitar, né, a promoção do lote 1 a R$ 179, que a gente vai colocar o link de pagamento no final. No final, a gente vai ganhar um super bônus. E agora no meio, agora justamente nesse meio, o professor ofereceu um livro, um e-book, né, para as pessoas que passarem o e-mail para mim agora, justamente o e-mail oficial do Congresso, que é contato@congressoholísticosemfronteiras.com, tá? Repetindo, contato@congressoholísticosemfronteiras.com. Quem passar o e-mail para esse contato, né? A gente vai estabelecer para vocês diretamente o e-book oferecido pelo professor. Tá? Vamos ficar até o final da live que vai ter muita coisa bacana. Eu queria dar um improviso aqui, professor, continuando nossa vertente da hipnose, transformar isso aqui um pouco mais prático. Então, o desafio é, vamos fazer o teste de hipnose com essas pessoas que estão aqui na sala conosco, o que você acha? Sem problemas. Até porque eu ia falar justamente nisso, que quando nós nos apresentarmos no Congresso, nós temos tempo suficiente para fazer prática, né? De quem vai estar participando, para fazer prática, justamente para entender como é possível fazer a hipnose online, ok? Então, o que você quer que eu faça? Quer que eu teste as pessoas para ver como funciona? Isso? Isso, o primeiro teste, né? Se puder as pessoas abrirem a câmera para a gente ver, né, como é que está sendo bem sucedido ou não. Ok, E ok. aí a gente discorre aí. Ok. Para fazer um testezinho rápido online, é bem fácil, né? Vou pedir para quem tiver de óculos, tire o óculos, tá? E participe, não, ninguém corre risco nenhum, né? Se alguém morrer, responsabilidade é do Leandro, não é minha, tá? Isso não está incluído no processo, tá? Mas é brincadeira, tá? Então, assim, ó, fechem as mãos assim, bem fechadas, tá? Virem ao contrário e coloquem na testa, assim, bem entrelaçados os dedos e fechem os olhos, tá? Fechem os olhos, prestem atenção na minha voz. Imagine que a sua testa é um ímã muito poderoso, um magneto muito forte, e ele está puxando seus dedos cada vez mais para a sua testa, muito forte, fazendo muita pressão. Preste bem atenção na minha voz. Imagine agora que eu estou colocando uma cola muito grossa e muito consistente. E essa cola está escorrendo entre a pele dos seus dedos e a pele da sua testa. Colando, grudando, fixando, fundindo cada vez mais a pele dos seus dedos na pele da sua testa. Agora, eu estou dobrando a força do ímã. Esse ímã está 2 vezes mais forte, 2 vezes mais poderoso, 2 vezes mais intenso, puxando muito a estrutura da mão para sua testa, puxando os dedos muito, muito forte. Imagine agora colocando uma cola mais líquida e mais fluida do que a outra. E por ser mais líquida e fluida, ela está entrando em pequenas frestas e pequenos poros que a outra cola não entrou. Colando, grudando, fixando, fundindo ainda mais a pele dos seus dedos na pele da sua testa. Por último, eu estou triplicando a força do ímã. Esse magneto está 3 vezes mais forte, 3 vezes mais poderoso do que antes, puxando e fazendo muita pressão na sua testa. E agora, por último, eu vou colocar uma cola Super Bonder, e todo mundo sabe como é poderosa a cola Super Bonder. Imagina essa cola transparente, fininha, espalhando-se por tudo entre a pele dos dedos e a pele da sua testa. Está colando definitivamente a pele dos seus dedos na pele da sua testa. Presta atenção na minha voz, eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, você vai tentar soltar os dedos entre si da testa e não vai conseguir. E quanto mais tentar soltar, mais colado vai ficar. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, você vai tentar soltar os dedos da testa entre si e não vai conseguir. E quanto mais tentar soltar, mais colado vai ficar. 1, 2 e 3. Tenta soltar e não vai conseguir. Tenta soltar e não vai conseguir. E quanto mais tentar soltar, mais colado vai ficar. Quanto mais tentar colar, mais colado vai ficar. Mais colado vai ficar. Não se assuste, que eu posso desfazer isso depois. As pessoas que eu estou vendo no vídeo aqui já estão coladas. Ó. As 3 pessoas que eu estou vendo no vídeo aqui já estão com os dedos colados. Essa situação prova que todas estão ligadas a mim. Todas estão em transe. Porque se não tivesse em transe, não estariam com os dedos colados. Então, eu estou vendo a Maria Cecília, a Efigênia e a Beatriz. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3 e eu instalar meu dedo, vocês podem soltar os dedos da testa. 1,
2 e 3. Podem soltar devagarinho. Isso. Tá doendo as mãos, né? Dói as mãos, né? Fica dolorindo um pouco as mãos, né? Ok. Todas as três foram suscetibilizadas, todas as três são candidatas a entrar em transe hipnótico em 5 minutos, né? Porque elas confiaram em mim, porque elas imaginaram o que eu pedi para elas imaginar. É isso que eu preciso para ter online. A pessoa, aqui estou me vendo pela primeira vez, mas quando eu estou trabalhando com o paciente, ele já está mais tempo, é muito mais fácil para ele entrar no transe, porque ele já tem confiança, ele já permite, ele sabe que não tem um tipo de risco. Nesse pequeno espaço de tempo, essas pessoas confiaram e entraram em transe. Mas, Benomi, só porque o aluno ficou preso aqui está em transe, e por que não abre? Não abre porque está sob meu comando, está em transe. Abriu porque eu pedi para abrir, entende? Não consegue abrir. E o que isso prova? Prova que qualquer coisa durante a hipnose que eu venha a pedir como expressão terapêutica para cada uma delas, vai funcionar. Se eu deixar a mão presa, eu diminuo a ansiedade, eu diminuo a depressão, faço você dormir melhor. Entendeu? Excelente, muito bom, muito bom, Portanto, eu poderia colocar em transe qualquer uma das três. muito bom. Então, vamos começar aqui o emaranhado de perguntas. Aqui, gratidão por todos estar aqui ao vivo conosco. Justamente essa vertente de 16 horas vai ser mais ou menos no horário que a gente vai estar no nosso congresso de 15 até 19h30. Por isso que a gente está aqui online, ao vivo, justamente para fazer essa interação. Então, a primeira pergunta da Efigênia, que praticamente o senhor já respondeu, que é, pode-se fazer hipnose à distância? Acabou de Estou fazendo. provar. Eu estou fazendo. Se quer que eu coloque alguma Já delas em está transe, fazendo. você quer Quem isso? que colou aí? Será que a As Efigênia colou? três? Acho que As sim. três? As três? As três Pode colaram. ser. Pode, Eu tô vendo. pode aprofundar, então. Vamos Vou mostrar, improvisar. então, vou mostrar. Elas vão colaborar, obviamente, como eu consigo colocá-las em transe, ok? Estão todas me enxergando? Se acomodem bem na cadeira direitinho e fiquem olhando para mim, tá? Olhem para mim, as três, tá? Vamos lá. Presta atenção na minha voz, olha bem para mim. Presta atenção na minha voz, olha bem para mim. Presta atenção na minha voz e olha bem para mim. Isso. Quanto mais você ouve minha voz, quanto mais você olha para mim, mais calma, mais tranquila, mais segura e mais relaxada você vai se sentindo. Isso, mais calma, tranquila e relaxada. E uma paz muito grande vai tomando conta de você nesse momento. Muito grande. Suas pálpebras cada vez mais pesadas e cada vez mais relaxadas. Cada vez mais pesadas e cada vez mais relaxadas. Pesando, pesando, pesadas. Vou contar de 5 até 1 e elas vão fechando. 5, 4, 3, 2, 1. Pesadas, rolando, fechando. Você está entrando num espaço maravilhoso que é só seu. Não tenha medo. Deixa as pálpebras pesando, colando, pesadas. Você está entrando num espaço muito especial. Muito. Eu quero que você se imagine descendo uma escada linda de 10 degraus. Cada degrau que você descer vai relaxar mais fundo. E quando chegar lá no primeiro degrau, você vai estar nas profundezas da sua própria alma. Pode descer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repara como seu pescoço está relaxando e a sua cabeça cada vez mais solta e cada vez mais leve. Cada vez mais solta e cada vez mais leve. Solta e leve. Isso. Tão solta que você mal consegue segurar pelo seu pescoço de tão solta e de tão leve. De tão solta e de tão leve. Uma paz muito grande toma conta de cada célula, de cada músculo e de cada articulação do seu corpo. Toda vez que eu estiver na sua frente aqui no monitor e disser para você, relaxe profundamente, você vai fechar os olhos muito rápido e entrar num sono muito mais profundo e muito mais prazeroso do que esse. Toda vez que eu estiver próximo de você, aqui no monitor, e disser para você, relaxe profundamente, você vai fechar os olhos muito rápido e entrar num sono muito mais profundo e muito mais prazeroso do que agora. Toda vez que eu estiver próximo de você, aí no monitor, você olhando para mim, eu disser para você, relaxe profundamente, você vai fechar os olhos muito rápido e entrar nesse sono mais profundo e muito mais reparador. Muito.
Repara como o seu pescoço ainda está mais relaxado e sua cabeça chega a estar soltando e caindo. Soltando e caindo. Pesada. Soltando e caindo. Pesada, pesada, pesada. Muito pesada. Daqui um pouco mais, quando você abrir os olhos, você vai se sentir muito feliz. Muito feliz. Muito capaz de promover mudanças importantes na sua vida. Muito capaz de dormir melhor. Muito capaz de controlar a ansiedade, a angústia, o medo. Quando você abrir os olhos daqui um pouco, você vai se sentir muito feliz, muito capaz de promover mudanças muito importantes na sua vida. Colocar metas, se organizar, controlar a sua ansiedade, todas as suas angústias e todos os medos irracionais na sua vida. Eu vou contar de 1 a 3, e no 3 você vai poder abrir os olhos e se manter conectado comigo para o resto da sua vida. 1, 2 e 3. Respire fundo e pode abrir os olhos devagarinho. Pô, todo mundo entrou ferrado aí. É isso aí, ó. É isso aí. Como diz o gaúcho aqui, a gente mata a cobra e mostra o pau. E A aí, Efigênia gostaram? está Gostaram, meninas? Tudo certo? Tá bom. capotada ainda. Eu tô vendo, eu tô vendo. Acontece, é normal. Ela foi para um transe muito profundo, então eu tenho que berrar um pouquinho mais aqui para poder abrir os olhos. Tá ótimo. Mas ela vai estar relaxada com certeza na parte da noite mais Não, ainda. mas ela está ouvindo, ela está ali, mas ela está ouvindo. Então, eu estou lutando aqui para não dormir. Não é nem dormir, né? Para não ficar nesse transe aí hipnótico, né? Ah, Então, estamos mantendo aqui firmes. ela tá voltando aos pouquinhos. Olha lá. Olá, Opa, Efigênia. beleza. Tudo certo? Ah, tudo certo. Não morreu, viu? Você escapou dessa, Léo. Pô, caramba, já pensou? Morreu online? Estamos aí. Segunda pergunta aqui da Arlene, que, professor, pode fazer hipnose para tratar medo, mesmo que não saiba qual é este medo? Não sabe Sim, identificar o medo, mas quer sim. tratar. A grande maioria das pessoas são desreguladas. Gente, o medo é uma resposta adaptativa inata do ser humano para sobreviver. Então, todo mundo tem medo. O que não pode haver um medo irracional. Tá? Então, a pior coisa que existe é você ter medo de algo que você não conhece. Você precisa conhecer o seu inimigo para poder se defender. Né? Então, muitas pessoas aparecem no consultório dizendo: eu tenho medo e não sei do que. Esse medo é ansiedade. A ansiedade é uma forma emocional do medo. Quem é muito ansioso sempre está na cabeça, tipo assim: estou sentindo que algo muito ruim pode acontecer, não sabe nem do que é, ok? Isso que ela tem é ansiedade. Isso tem que ser tratado. A hipnose funciona muito bem para isso. Não são muitas sessões, porque até não tem, em tese, não tem um transtorno específico, né? Você só regula o medo. O medo, em vez de 0 a 100 ser 100, ele pode ser 10. Se você não tiver medo, você morre. Então, a gente bota um medo natural, que todos têm, para poder atravessar a rua, para não se queimar, ok? Esse medo é importante. Agora, medo de uma barata, medo de uma prova na faculdade, medo de encontrar uma menina, isso é irracional. Mais uma pergunta aqui da Beatriz Lobo. Muito boa tarde, muito interessante, professor, trabalhar com a espiritualidade e hipnose. No meu centro, se faz regressão hipnótica para a cura. Isso também é feito no centro do senhor? No centro, sim. No consultório, não. Como não há nenhuma comprovação científica sobre regressão, seja hipnótica, espiritual, eu não posso usar isso no consultório. Isso é contra, inclusive, o meu trabalho como psicólogo, ok? Eu uso regressão hipnótica, ou seja, se eu vou avaliar algum esquema desadaptativo do meu paciente na infância dele, beleza. Agora, fazer regressão para ir para outras vidas, por exemplo, eu não uso no consultório. Eu só uso isso quando o paciente traz uma experiência desse tipo no consultório e ele pergunta: Belumi, você acredita nisso? Eu respondo: se eu acredito ou não, não importa. Importa que eu respeito o que você está me trazendo e vou trabalhar isso como uma hipótese terapêutica de trabalho. Ponto final. Agora, no centro é o outro papo. Lá pode tudo. Consultório, eu sou psicólogo.
Excelente. A Érica, acho que até é bom abrir o microfone dela, que ela fala que não acredita em hipnose, né? E mesmo assim, o senhor consegue deixá-la em transe? Será que consegue, mesmo a pessoa não acreditando? Para mim, não precisa acreditar em hipnose. Né? Para mim, não precisa acreditar em hipnose. Tem que confiar em mim. Se você confiar em mim, vai acontecer o que aconteceu com as moças aí no vídeo. Você tem que confiar em mim e imaginar o que eu estou pedindo. Acreditar em hipnose ou não, ter fé em hipnose, isso para mim é irrelevante. Eu sou um profissional. Eu não vou pedir para o paciente, você tem que acreditar em hipnose. Até porque a maioria que vem no consultório não acredita. Porque eles viram o pessoal comendo cebola, o outro fazendo não sei o quê, o outro tal, e eu acho que a gente vai tripudiar no consultório. Então, eles não acreditam nisso. Acho que é bobagem. Se você confiar em mim e se permitir que eu faça e não tenha medo, vou hipnotizar igual. Entendi. Não que eu não acredite. É assim, eu sou meia. Eu trabalho com reiki, eu trabalho com massagens terapêuticas, com relaxamento. Eu consigo dar esse bem-estar para as pessoas, mas eu não consigo receber. O senhor entende o que eu quero dizer? Eu Tá? acredito. Claro que eu entendo. E por Eu, você trabalhar nessa área, você faz parte dos grupos mais suscetíveis à hipnose. então, talvez eu tenha feito uma colocação errada, assim. Eu acredito, embora eu acho que eu não consigo, eu não sei, é estranho. Ah, aí uma coisa sua de achar que não consegue chegar nesse estado, né? Seu problema é que você não passou uma hora comigo ainda. Então, nós vamos marcar uma horinha, só nós dois. Tá bom. Tá combinado. Obrigada. Nada. Gratidão pela interação, pela pergunta, Érica. A Rosa Valim, que é sua aluna, né? Já foi aluna de 2 cursos aí, está perguntando o seguinte: quando eu ouço a sua voz, me sinto mais leve. Por quê? Pelo mesmo a situação que as moças que estão aparecendo aqui no vídeo. É só perguntar para elas o que acontece com elas que foram entrar em transe e ouvindo a minha voz. Eu respondi para elas todas: vocês estão conectadas comigo para o resto da vida. Isso é quântico. Então, se ela ficar olhando para mim, a Rosa, agora, ou naquele processo que eu fiz com as moças ali, ela vai entrar em transe, porque ela já passou por mim uma vez. Entende? Então, por que que é quando Sim, ouve a minha voz? Né? Não vou dizer porque a minha voz é linda e maravilhosa, é porque nós estamos conectados. Isso vai ser para sempre, agora, daqui a 10, 20 ou 30 anos. É a frequência da minha voz mesmo. É a frequência da voz, não é a minha voz. Frequência da minha voz, uma frequência eletromagnética que foi conectada com a percepção do cérebro dela. perfeito. E complementando, ela pergunta como se faz uma cura hipnótica. Ela foi minha aluna, está falando exatamente o contrário do que eu falo. Não existe cura hipnótica. Não existe cura para transtorno mental. Existe regulação. O que a hipnose ensina é regular o problema para você ter uma vida tranquila. Cura é para médico, que tira uma verruga, faz um corte, tira um tumor. Curou. Psicólogo, hipnoterapeuta, trabalha na regulação. Você ensina o paciente, dá instrumentos e ferramentas para ele controlar a sua vida e viver bem. Curado? Não. Se ele pisar na bola de novo, ele vai ficar mal outra vez. Você ensina coisas para você ensinar o seu cérebro, repetições saudáveis para que se torne equilíbrio. Não tem cura, não. O Carlos, que faz parte da equipe técnica, está curioso aqui, né, sobre a hipnose, está perguntando como a hipnose pode nos ajudar a focar em mais atividades profissionais, Ah, legal, em legal. nossas atividades profissionais. Ok. Todo o processo de hipnose promove aumento da concentração, da atenção e de evocação de memória. Isso é comprovado cientificamente. Portanto, o fato de só entrar em transe, sem nenhum plano, faz você melhorar isso. Outra coisa, quando você vem buscar isso no consultório, primeiro, você tem que controlar estresse. Se você se mantém estressado, você não consegue focar nada, você não consegue manter 3, 4, 5 trabalhos, não faz nada disso. O primeiro trabalho meu é gerenciamento de estresse. Depois, eu vou trabalhar foco e atenção no que ele pretende. Por exemplo, se ele quer ter alcance para tal coisa, eu vou trabalhar as capacidades que ele tem de alcançar essa coisa. Ele não pode procurar uma coisa que ele não vai alcançar. Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo hipnose para comprar um Boeing 737. Não vai conseguir.
Agora, eu posso fazer hipnose para trabalhar bastante e conseguir dinheiro para comprar uma passagem para voar. Consegue. Então, tem que se cuidar muito isso, né? Belumi, eu vim aqui porque eu quero fazer não sei o que lá e diz que a hipnose ajuda. Primeiro, eu não sou hipnotista, eu sou psicólogo. Então, você vai fazer um tratamento e depois você vai usar hipnose. Ah, não, eu só quero hipnose. Boa viagem. Eu não trabalho assim. Portanto, eu falo 200 mil vezes em curso, e o Leandro já ouviu, dizendo eu não sou hipnotista. A hipnose entra como uma ferramenta no meu trabalho de psicólogo. Hipnotista não sabe trabalhar com a mente do ser humano porque não estudou. Então, o hipnotista sabe tirar dor, uma encravada, essas coisas, ok. Agora, trabalhar aqui é muito cuidado, é muita irresponsabilidade quando você interage com a mente do ser humano e não sabe das consequências que isso pode produzir. Por isso que eu tenho muito medo quando alguém que não é especializado vai trabalhar trauma. Ah, eu sei fazer regressão para ir para o trauma. Eu cansei de pegar no meu consultório gente que foi consultar pagando 5 vezes o valor da minha consulta, pessoal que não tem informação, que faz um estrago danado, depois vão lá no meu consultório para resolver o problema, ou pelo menos para regular o problema. Então, isso é muito sério, né? Então, é isso. Então, Estou vendo aqui a pergunta da Érica, né, online aqui, sobre o seu trabalho com crianças também, e como é que é a hipnose com crianças. vamos lá. O meu curso grande, inclusive, eu ensino hipnose com criança, né? Muitos chamam de hipnose pediátrica, né? Porque tem muito médico trabalhando com criança. É diferente, tá? A hipnose com crianças são técnicas diferentes e a gente aprende a entrar na fantasia das crianças para usar a hipnose, tá? Mas se trabalha. Hoje eu atendo muito menos crianças, eu atendo muito, porque os pais acham que eu sou muito velho e não vou dar conta de atender criança. Infelizmente, eu não posso. Eu ainda não aprendi hipnose para rejuvenescimento, talvez seja o meu próximo curso, né? O Leandro, por exemplo, o Leandro tem 75 anos e trabalhou comigo na hipnose, tá? Mas dá para trabalhar com criança tranquilo, os resultados são maravilhosos. Perfeito, professor. Essa sala está linda. Eu queria que as pessoas, depois, no final, né, que a gente vai dar mais um bônus que o professor está nos oferecendo, ficasse para fazer um barulho aí e tirar uma foto bacana para a gente divulgar ainda mais o nosso Congresso Holístico Sem Fronteiras. Então, gratidão pelo seu tempo de estar aqui conosco. A gente vai fazer agora justamente esse bônus, que se fosse pagar por esse bônus, né, do livro do professor, seria R$ 80, né, professor? R$ 82, se não me engano. Mas ele vai disponibilizar... É o primeiro livro mais importante de todos. Isso, o primeiro livro do professor, né? Então, a gente vai disponibilizar para quem se inscrever agora, né? Que o link está sendo cedido aí no chat pela equipe técnica, né? E quem fizer o pagamento agora de R$ 179, que é o lote 1, que vai vigorar agora para vocês, vai ganhar esse livro aí praticamente, não, totalmente de graça. É um bônus que a gente está dando aqui, professor, com nessa live maravilhosa, com várias pessoas maravilhosas conosco. Vendo aqui tanta gente conhecida, e a gente pede que se expanda para as outras pessoas, né, toda essa live de 16 horas dos sábados. Já é de praxe que vai ter, sim, né, semana que vem a gente está negociando com o próximo palestrante, e com certeza no grupo oficial do Congresso, lá do WhatsApp, a gente vai divulgar. Então, mais uma vez, quem fizer a inscrição agora vai ganhar esse bônus aí, um livro que, se fosse vendido, R$ 82. Ou seja, você está pagando 179, já está ganhando aí uma grande nuance positiva. Tá? Gratidão, professor. E queria as considerações finais aqui, antes da nossa foto bacana. Ok, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Espero que todos possam comparecer no Congresso. Tá? A gente vai fazer prática no Congresso, eu vou mostrar como é o meu trabalho, como eu faço. Tá? Então, é um prazer passar e compartilhar conhecimento com todas as pessoas. Obrigado pela disponibilidade. Leandro, obrigado pelo convite, a equipe técnica que trabalhou com a gente aí antes de iniciar. E eu estou disponível para qualquer outro tipo de participação. Perfeito. Até a Efigênia passou aqui. Quem já se inscreveu antes, que foi o caso dela, com certeza vai ganhar também o livro do professor. Né? Quem já se inscreveu, e daqui por diante também, hoje, né, amanhã, quem se inscreveu a partir de então também vai ganhar esse livro bacana aí, o e-book de R$ 82 que a gente está dando de graça. Então, gratidão a todos. Vamos fazer uma foto bacana? Se puder abrir a câmera todo mundo, para a gente poder fazer
um movimento para a gente fazer uma foto bacana para a gente colocar nas nossas mídias. Reiterando que o e-mail do Congresso é contato@congressoholísticosemfronteiras.com, sem o BR, tá? Só .com. E quem vai querer ganhar o outro bônus, que é o outro livro do professor, tem que passar o e-mail para esse contato@congressoholísticosemfronteiras.com, ok? Então, vamos lá. Bagunça, vamos lá tirar nossa foto bacana. Gratidão, professor, mais uma vez aí pela disponibilidade e pelo ensinamento que hoje foi, Obrigado. mais uma vez, top. Obrigado. Leandro, Clubhouse, Leandro. Clubhouse. A Adriana está aqui, a Adriana Bosch, também palestrante de parapsicologia. Gratidão, gratidão. Clubhouse, vamos lá. Clubhouse agora, pessoal do YouTube, gratidão. Pessoal aqui da Zoom.